Este é um ritual que se repete todos os dias desde 1905, ano em que a Brasileira do Chiado abre portas no coração de Lisboa. É muito mais que um café ou um ponto de passagem para turistas. Assume-se como um marco cultural e arquitetónico da cidade, sempre sob o olhar atento de Fernando Pessoa. É um dos grandes escritores e poetas do século XX. A estátua representa Fernando Pessoa sentado à mesa na Brasileira do Chiado. Uma rotina comum dos tempos em que era vivo. Foi neste ambiente que se inspirou para escrever, mas também para dar vida aos seus heterónimos. Ele era uma pessoa em muitas pessoas diferentes, ou era muitas pessoas diferentes numa só pessoa. Era um homem complexo, que gostava muito de estar isolado, mas era um homem com um pensamento muito profundo. E isso é extraordinário, ainda hoje a obra dele é muito, muito atual e muito procurada por toda a gente. Até porque nos anos 20 era um ponto de encontro intelectual, os modernistas começaram aqui a ganhar expressão. É verdade, foi até antes disso, ali em 1912, 1915, foi aqui que nasceu a revista Orfeu, que só teve 2 números, que era uma revista modernista criada por próprio Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, portanto um grupo de modernistas que não encaixavam nos padrões da sociedade, mas que encontravam aqui um espaço onde lhes era permitido partilhar as suas ideias e as suas tertúlias, fazer aqui um espaço de concentração intelectual. Com mais de 120 anos, a Brasileira do Chiado é um ponto de encontro de cultura. Uma cultura muito única e portuguesa, repleta também ela de histórias e mitos populares. Há uma expressão muito popular, que para nós é menos credível, que diz que bica é o acrónimo de beba isto com açúcar. Contudo, nós consideramos ser bastante mais credível a versão de que o café era feito numa máquina, daí era passado para uma cafeteira e da cafeteira ia à mesa servir a chávena do cliente. Mas os clientes reclamavam que o café perdia sabor e terão reclamado, e Adriano Teles terá dito ao empregado: traga um café diretamente da bica, a torneira da máquina, e aí sim a origem da palavra. Certeza é a publicação de A Mensagem de Fernando Pessoa. O grupo O Valor do Tempo tem apostado em levar esta obra aos 4 cantos do mundo, para perpetuar e honrar o legado do escritor. Aquilo que nós fizemos para honrar o seu legado e a sua memória foi lançar a obra Mensagem, que é a única obra que o Fernando Pessoa editou em vida em português um ano antes de morrer. Lançámos-la em 15 idiomas, já vamos em 15 idiomas e estamos sempre à procura do próximo. Desses 15 idiomas, 3 são inéditos, lançados pela brasileira, Tetum, hindi e ucraniano, e isso obviamente é uma referência já. E porquê é que vocês seguiram esse caminho? Porquê levar a mensagem a estas línguas tão diferentes? Porque ele era de facto um poeta universal, ele é muito procurado por muitos não portugueses também, e é uma obra que vale a pena partilhar com o mundo. É uma obra que fala da glória de Portugal, no tempo dos descobrimentos, é certo, mas da glória de Portugal e de como o país podia renovar e voltar a ser um país glorioso nos tempos modernos. Percorremos a Baixa, onde se encontram as raízes das palavras do país servidas à mesa. O nosso destino não é um espaço contemporâneo, mas sim aquele que muitos classificam como o café mais antigo do país. A Brasileira do Chiado é um ícone literário da capital, mas não é caso único, e há até outros capítulos com muito mais história. É o caso do Martinho da Arcada. Dizem que foi dos primeiros estabelecimentos no Terreiro do Paço. Depois do terremoto de 1755, toda a praça foi reconstruída e em janeiro de 1782 abria portas a então batizada Casa da Neve. Foi o primeiro edifício a ser construído na praça. Começou como um armazém de gelo para a coroa na época. O gelo era transportado da Serra de Monte Junto, vinha em sartes de sarapilheira envoltos em sal, e aqui era mantido. O neveiro mor da altura vende para um italiano, Martinho Bartolomeu Rodrigues, que foi o primeiro italiano a trazer os gelados para Portugal. E assim começou. Ele tinha um outro restaurante no Rocio, que também era conhecido como Martinho, mas as pessoas faziam muita confusão, ele alterou o nome deste e passou Martinho da Arcada. Um nome que perdura no tempo até aos dias de hoje. Tem sido morada de grandes nomes portugueses e não só. E nos anos 20 do século passado conquistou ainda mais projeção.
Na década de 20 do século passado, isto era um local de encontro. Toda a sociedade se reunia aqui, porque havia muitos poucos espaços como este. E por aqui passaram grandes nomes, como Fernando Pessoa, Essa de Queiroz, dizem que o Bocage também passou por aqui. Almada Negreiros, Cesário Verde, muitas pessoas. Algumas, como o caso de Fernando Pessoa, terminou aqui os últimos anos de vida dele, mas de outras áreas, da filosofia, Eduardo Lourenço, o Rui de Carvalho, das artes, o Nobel da literatura, o José Saramago, muitas pessoas e muitas outras que não são conhecidas de todas as partes do mundo, porque é um café além fronteiras. E dizia-me ainda há pouco que há muitos turistas estrangeiros que procuram o Martinho exatamente por causa de toda esta aura que este espaço vive. Principalmente brasileiros. No Brasil, a obra de Fernando Pessoa já é conhecida há muitas décadas. E então, no princípio, a gente ficava um bocado assim, chocado. Como é que é possível eles conhecerem mais e há mais tempo do que nós? Mas não só, da América, de todos os continentes nós recebemos pessoas de toda a parte do mundo.